Uma vez eu precisei fazer um serviço aqui em casa, na parte da caixa de, nem sei o nome, mas na parte que tem a caixa do banheiro que tem o chuveiro a gás. Então o rapaz veio aqui com uma caixinha, tinha várias ferramentas ali dentro, não sei nem o nome delas, mas ele sabia qual ferramenta exata ele ia precisar usar para corrigir o que estava dando ali defeito, não estava aquecendo a água adequadamente. Então, comparando mal, eu não conhecia nada, né, daquela profissão, daquelas ferramentas, mas nós, professores, também temos a nossa caixinha de ferramentas. E ela precisa ter uma caixinha assim bem repleta, cheia de ferramentas, as quais a gente conhece, domina e que vai usar de acordo com a necessidade específica que o nosso aluno estiver apresentando. E essa caixinha de ferramentas seriam as nossas metodologias, as abordagens metodológicas. Então, hoje em dia, a gente fala muito da era pós-método, né? Todos esses nomes, se forem novidades para vocês, não se preocupe que a gente vai ter uma formação sobre isso, tá? Mas na era pós-método, a gente sai daquela ilusão de que existe um método perfeito. Talvez se você for um professor com mais idade, assim que nem eu, talvez você já foi abordado muitas vezes por aluno perguntando assim, professor, qual é o melhor método para aprender inglês? Então, isso é uma ilusão, isso é um mito, e que a era pós-método vem derrubar, não existe um melhor método. Então, o professor ele precisa se munir dessa caixinha de ferramentas com vários métodos, várias abordagens para o ensino de língua inglesa, para que ele possa usar de acordo com a situação ali. É claro que o carro-chefe da língua inglesa na nossa rede é a abordagem comunicativa, então talvez você já está mais familiarizado. O que é abordagem comunicativa em um vídeo curtinho? Seria a questão do ensino da língua inglesa acontecer dentro de um contexto comunicativo. Então a gente não dá uma aula de gramática, mas a gente vai dar uma aula em que o texto é entendido como texto visual, texto verbal, texto escrito, enfim, falado, o que for, esse texto está dentro de um contexto, de uma função comunicativa. Então a gente vai ensinar o nosso aluno a se comunicar, a ter interação. Então, nossa prática, né, pedagógica se apoia principalmente nessa questão, né, da abordagem comunicativa, com tarefas significativas, projetos. Então você vai ouvir falar aqui de PBL, você vai ouvir falar de CLIO, que a PBL é aprendizagem baseada em projetos, CLIO é quando a gente usa a língua inglesa como meio de instrução, e as situações reais, né, ou até simuladas, mas o mais autêntica possíveis de comunicação. Então, o inglês ele deve ser usado na sala de aula como língua de instrução sempre que possível, com apoio visual, gestual, contextual, aquela coisa que a gente faz, né, para o aluno entender a gente. Então, a gente vai usar, às vezes, um método como o Total Physical Response para dar comandos, listen. A gente vai utilizar flashcards, a gente vai utilizar vários meios para que esse inglês ele possa chegar para o nosso aluno de uma forma mais clara e dentro de um contexto. Então, a gente valoriza que haja rotinas claras, tem uma previsibilidade linguística, então o nosso aluno ele vai aprendendo aos poucos e vai entender o que você está comunicando. A oralidade desde o início, principalmente a gente está falando de alunos de primeiro e segundo anos que estão ainda em processo de alfabetização na língua, né, portuguesa, então não vai já jogar texto para ele. E a integração entre as 4 habilidades, né? Ler, escrever, falar e ouvir. Lembrando que o ler e escrever respeitando a questão da idade do aluno que está se apropriando ainda linguisticamente da escrita e da leitura na língua, né, materna, na língua portuguesa. Então, com 3 horas semanais, óbvio que a gente precisa de menos conteúdo descontextualizado e mais uso real da língua, mais foco na compreensão, na produção oral. Então, nessa caixa de ferramentas metodológicas, a gente vai além da abordagem comunicativa, que é uma ferramenta muito importante, mas a gente usa esses princípios do pós-método, né, cujo ponto principal ele vai partir da ideia de que não existe esse único método perfeito e que nós, professores, vamos dominar, utilizar esses métodos, essas abordagens de acordo com o que a gente perceber de necessidade no processo, né, ensino-aprendizagem. Então, com essa caixinha de ferramentas eu quero saber, né, espero que você tenha a sua caixinha aí do lado, talvez algumas coisas possam estar um pouco enferrujadas ou sem uso, ou talvez nem tenha ainda uma ferramenta, mas que a gente possa aos poucos ir adquirindo e enchendo essa caixinha com ferramentas que vão ser úteis e necessárias para o nosso fazer pedagógico, nosso fazer docente com o nosso aluno.